Qual a relação entre câncer e evolução? Uau! Bom, de um lado é o seguinte, o câncer é a evolução dentro da gente. O câncer, ele surge quando células crescem muito rapidamente ou se multiplicam muito rapidamente, ou em geral as duas coisas, gerando vantagens em relação às outras células. Olha que interessante isso. E essas células vão ganhando essa autonomia, e essa autonomia cria essa população que é como se ela tivesse isolada geograficamente, como uma comunidade hiperfuncional, que é o câncer, e que muta muito, fica variando muito, porque justamente essas variações tornam as tentativas do sistema imunológico de eliminá-lo mais difíceis. Tanto isso é verdade que muitas vezes as pessoas têm coisinhas assim que seriam protocânceres e que são eliminados pelo próprio organismo, muitas vezes na vida, muitas vezes. E não chegam a ser exatamente protocânceres, do ponto de vista do oncologista não é isso. Mas você tem células que enfim, se reproduzem de uma maneira não adequada, defeitinhos assim, ou mais rápido do que as outras, passando de certo limiar onde você gera perigo e tudo mais, e que no final dos contos não dão em nada. E aí você tem, de fato, essas colônias, que são esses cânceres, que são mais uma evidência da evolução por seleção natural. Só que você tem um outro lado do câncer, da relação entre câncer e evolução, que eu acho bacana também de pensar a respeito, que é que por que existe câncer, né? Se é desadaptativo e leva à morte, muitas vezes. Nem sempre. Se você tem câncer, não vai achar que é isso, mas não tratado. Porque os cânceres... qual o principal fator de risco para câncer? Cigarro? Ou agora está na moda bebida, né? Bebida? Sei lá, produto químico? Não? Idade. É isso. O principal fator de risco para câncer é a idade. Envelhecimento. Então, porque aumenta a chance de mutação. E o que acontece? Então, uma relação entre câncer e evolução é que a evolução por seleção natural não levou ao desenvolvimento de mecanismos adaptativos mais poderosos de eliminação de câncer, de células mutagênicas que querem tirar vantagem adaptativa sobre as outras, porque isso acontece depois da reprodução, muitas vezes. Tá? Então, o câncer tem muito a ver com mudanças boas do mundo, que fazem com que a gente viva bem mais, e etc. e tal. Tem esse lado. E tem um outro lado, que é também muito ligado à evolução, que é o seguinte: o câncer, ele também tem vários fatores de risco ambientais, alimentação e tudo mais, que são determinados pelo nicho ecológico, pela cultura, para onde a gente vive, e na medida que eles são determinados, eles justamente estão determinando aquilo que está sendo, como eu falei antes, que eu acho uma das lógicas mais legais, aquilo que está sendo selecionado dentro desse nosso próprio ambiente, de tal forma que a gente também converge a uma estrutura de sociedade mais carcinogênica, por assim dizer. Por exemplo, se eu preciso... Um dos fatores de prevenção do câncer, dos cânceres em geral, é fazer exercício. Tanto do ponto de vista de você ter massa muscular, quanto do ponto de vista de respiração celular, e tem vários outros mecanismos biológicos importantes que acabam tendo papel preventivo. Por exemplo, porque quando você corre, você gera bastante radicais livres, esses radicais livres geram eliminação dele, ROS, que se chama, e a eliminação dos radicais livres do oxigênio glicado gera uma resposta imunológica positiva. Essa resposta imunológica positiva, ela ajuda a prevenir o câncer, por exemplo. Por isso que exercício é uma das razões pelas quais exercício tem papel preventivo no câncer. Tem outras. Aí vale consultar oncologistas no assunto. Mas o que importa é que a gente não precisa mais fazer tanto exercício na nossa sociedade. Faz se quiser. E aí você cria uma sociedade mais carcinogênica, não porque ela é tóxica, ela é ruim. É para uma coisa boa.
É porque você não precisa fazer um negócio que, quando você tem que fazer por obrigação, sai correndo por obrigação. Vai lá, sai correndo por obrigação pra você ver. É uma roubada monstra, entendeu? Você tem que pegar pro trabalho, você só tem uma bicicleta e ele tá a 15 quilômetros de distância e você não pode atrasar um minuto. Vai lá fazer todo dia isso pra você ver que legal. Então é ótimo viver numa sociedade carcinogênica. O problema é que, se você tem que andar de bicicleta todo dia e não for muito poluído, você previne o câncer, entendeu? É esse tipo de trade-off que a gente vive. É o bom que, no limite, pode aumentar a chance de algo que é ruim.